Sabe aquela sensação de estar sempre carregando o mundo nas costas? De reagir a tudo e a todos? E no final do dia se sentir esgotada por dentro? Muitas mulheres vivem assim, sobrecarregadas, ansiosas, tentando agradar todo mundo, porque ainda não descobriram um segredo poderoso, que a maturidade emocional é a chave para viver em paz, mesmo quando tudo ao redor parece um caos. E é sobre isso que nós vamos começar a refletir a partir de agora, e não sobre uma paz inalcançável, mas sobre uma força interior que você pode desenvolver dia após dia. Nós temos uma necessidade muitas vezes de querer as coisas muito rápido, mas lembrem, as coisas sólidas, as coisas realmente que vão perdurar, elas são construídas dia a dia. E se você é uma mulher que se dá muito, sente muito, mas já cansou de carregar tudo sozinha? Essas reflexões é para você. E nós vamos fazer 10 reflexões sobre o livro Princípios Milenares, de Tiago Brunet, e nós vamos começar hoje com o primeiro princípio, que é o princípio da maturidade. E o Tiago Brunet, ele diz no livro assim, olha, que ter maturidade emocional e espiritual é ser um filtro e não uma esponja. Então, um filtro que ele vai filtrar e uma esponja absorve tudo. Mas quantas vezes nós estamos absorvendo tanta coisa e ficando sobrecarregada? Mas vamos entender um pouco mais esse princípio da maturidade. Lembre-se, maturidade é uma lei espiritual inalcançável em sua totalidade. Em sua totalidade. Mas o essencial é nós termos isso como meta de crescimento contínuo da nossa vida. Então veja, não é um estado que se atinge de uma vez, mas é uma postura de vida, uma busca constante de equilíbrio, sabedoria e responsabilidade emocional. E aqui nós estamos na jornada para se tornar uma mulher plena. E uma mulher plena é aquela que vive com propósito, ela vive intencionalmente, ela é centrada na sua identidade restaurada, clarificada. E a maturidade se torna uma âncora interna que sustenta a nossa paz, mesmo em meio a tempestades externas. Olha, a parte externa não vai mudar, vai continuar tempestade, mas o que Deus quer trabalhar é no nosso interior, e a partir do nosso interior, os nossos olhos veem diferente e os nossos sentidos sentem diferente, e a nossa postura para com a vida é totalmente na estilo de Jesus em nós. Nós sabemos que a nossa vida é feita de ciclos e todos nós temos as fases do começo, do meio e fim. E olhe, só quem já cresceu por dentro pode ousar imaginar o seu propósito final. Uma mulher, quando ela é emocionalmente saudável, madura, ela não vive apenas reagindo às circunstâncias. Isso porque ela está crescendo ali no interior dela. Ela o quê? Ela projeta com clareza quem ela quer ser e se tornar. E esse é o foco dela. Ela não olha para o futuro apenas, vai acontecer tais coisas ou isso, aquilo. Não, ela olha para o futuro com fé e com consciência e intencionalmente, mesmo sem controlar todos os detalhes. Porque quantas vezes vivemos querendo controlar tudo, porque a ansiedade está ali fluindo forte, e isso vira uma mulher o quê? Uma mulher sofrida, uma mulher sobrecarregada. Mas aqui a maturidade nos leva a ter um futuro de consciência, um futuro de fé. Isso também, veja, presta atenção, não é ignorar e não é os detalhes da vida, mas é ter um alvo, é ter uma meta, é ter um propósito. Quando uma mulher tem clareza de sua identidade, ela não se perde nos ventos contrários. Vão ter ventos contrários e muitos. Nós podemos sair um pouquinho da rota, sim, mas logo nós voltamos. Por quê? Porque nós sabemos para onde estamos indo. Quando nós não sabemos para onde estamos indo,
Qualquer vento contrário vai nos levar para tão longe que a gente nem sabe onde estava e nem para onde está indo. Então, maturidade é saber cada fase da nossa vida, em que ciclo estamos, se é no começo, no meio ou no fim. É inclusive desapegar de momentos que já passaram. E isso envolve o que? Os momentos difíceis. Mas veja como isso dá direção e estabilidade interior. Então, minhas amadas, cultivar visão de futuro guiado pelos valores, por emoções saudáveis, restauradas e não por emoções momentâneas, isso nos dá estabilidade intencional. Também desenvolver a capacidade de enxergar onde nós estamos, enxergar o propósito que nós estamos e não apenas enxergar as dores que estamos passando. Então, tudo isso tem a ver o quê? Com a maturidade. E a maturidade, ela também mata o orgulho e cancela a vingança. Porque no nosso ciclo de vida, quantas vezes, tem o orgulho, tem vontade de se vingar de algo que aconteceu. Porque um orgulho ferido é o desejo muitas vezes de revidar e alimentar ciclos de dor. Sabe, quando a gente está com aquele orgulho ferido, a gente acaba alimentando esses ciclos de dor que aprisionam-nos emocionalmente. Uma mulher madura entende que a vingança não cura. É que a palavra vingança parece, aquilo que você vai lá propositalmente, vou planejar e fazer isso. Mas quantas vezes fica aquela vingança num grau baixo dentro de nós e fica perpetuando feridas? E veja, e esse orgulho, a vingança é orgulho, gente. E esse orgulho, ele vai criar muros. E a maturidade, ela não se dá com muros. Porque a maturidade, ela constrói pontes. Ela constrói formas de ultrapassar. A maturidade tem a ver com a resiliência. Então, o orgulho, ele se disfarça muitas vezes como força. Eu vou lá, vou fazer isso, vai acontecer isso. Mas tudo isso por detrás, qual é a raiz? É o orgulho. Por isso que nós temos que olhar para todos os nossos comportamentos e ver qual é a motivação e a intenção dos nossos comportamentos. Muitos deles é o orgulho. Outra coisa, cancelar a vingança não é aceitar a injustiça, tá? Porque, então eu não vou ficar com raiva. Sim, a raiva foi o sentimento que o Senhor nos deu. Mas como expressá-la? Como deixar ela assentar dentro de nós? Então, perceba, vingança não é que eu vou aceitar, que eu não vou me vingar, que eu vou aceitar tudo as injustiças que acontecem. Primeiro, quem nos vinga é o Senhor. Outra coisa, quando eu começo a me autoconhecer, as pessoas na hora que fazem as coisas para comigo, me afeta muito menos. E isso, amadas, é libertar-se das correntes internas. Então, nessa fase, nós temos que exercitar o perdão como ferramenta de libertação pessoal. Sim, a maturidade nos leva a ter capacidade de fazer a escolha de perdoar. Porque muitos confundem perdão como sentimento. Pode, no decorrer do tempo, vir o sentimento, mas primeiro vem uma decisão. E a decisão não é que eu estou anulando o que o outro fez, ou minimizando o que o outro fez, ou achando que tudo bem. Não, o perdão é para eu libertar a minha alma, os meus sentimentos. É uma libertação pessoal. Então, a gente tem que começar a substituir essa parte de que eu tenho razão por eu tenho paz. Amadas, prestem bem atenção. Substituir eu tenho razão por eu tenho paz. Então, quantas vezes você está dizendo em relacionamentos, até no relacionamento matrimonial, com filho, com parente, com amigos, com irmãos de igreja, com irmãs de igreja, eu tenho razão. E você está tendo paz por ter razão? Pelo contrário, Então, vamos começar a perguntar, eu tenho paz nessa situação? E vamos começar a declarar paz no nosso viver. Outra coisa que a gente tem que ver é que maturidade não é também se sentir ferida pela opinião dos outros. Só voltando um pouquinho, olha, eu disse que maturidade é ter uma ideia de como a história termina, é questão de destino. Para isso tem que ter o quê? Uma intencionalidade, saber para onde está indo.
A segunda parte que eu falei que a maturidade ela mata o orgulho e cancela a vingança. E agora nós vamos para o terceiro item, que maturidade não é sentir-se ferida pela opinião dos outros. Esse é complexo, não é verdade? Porque é mediante esse que vem aquele da vingança, que vem o de orgulho, que vem a perda para onde eu estou indo. Então veja, a mulher imatura, ela absorve tudo como uma esponja. Ela tem dificuldade de filtrar. Por que ela tem dificuldade de filtrar? Porque ela está cheia de feridas emocionais e essas feridas não curadas não permitem que tenha filtros na sua vida. Então veja, quando ela não filtra, é sinal que ela é sensível demais? Alguns vão dizer isso. Na realidade, é uma mulher ferida que ainda não se permitiu ser curada. Porque quantas de nós não se permite ser curada porque é mais fácil eu alisar as minhas feridas e achar que eu tenho razão e eu não tenho paz, do que começar a trabalhar quem eu sou aqui dentro. Porque é um processo. Muitas vezes é doloroso, mas eu te garanto, é muito menos doloroso do que ficar nessa vida sendo uma esponja. Então, e eu não estou falando a respeito de frieza, não. Eu estou falando a partir do momento de consciência de que o valor pessoal não está de eu estar absorvendo as coisas. E veja, o valor pessoal seu, meu, não está na validação externa também. Lembra? Nós estamos no item aqui falando de maturidade, não é se sentir ferida pela opinião do outro. Então eu vou ser fria, não vou sentir o que o outro fala. Calminha. É consciência de que seu valor pessoal não está na validação externa. Amadas, conforme eu fui ganhando essa realidade na minha vida, ainda estou ganhando. Mas conforme eu estou ganhando, quanta paz eu estou tendo. Quanto eu estou sendo autêntica. Sabe, porque não me importo mais da validação, mas eu me importo com a validação em Cristo, de ter o estilo de vida de Cristo. Então vocês percebem que a maturidade protege o nosso coração dos ruídos alheios, das falas alheias. E quando a gente percebe, quando você se ofende com facilidade, o que está acontecendo dentro de você? Você está entregando ao outro o poder de te definir, o poder de te tirar a sua paz. E está entregando ao outro, eu vou repetir novamente, o poder de te definir. Quando a gente entrega ao outro o poder de nos definir, nós estamos deixando a nossa identidade ser comprometida. Então, por isso que cada vez eu tenho que ter mais clarificação da minha identidade, eu e você. Então, nós temos que ter um filtro emocional que preserva a nossa energia e foco. E a maturidade, ela vai nos dando essa capacidade de termos esse filtro. E aí nós vamos desenvolvendo uma autorresponsabilidade emocional, porque eu acredito que a maioria de vocês que ouvem aqui são pessoas autorresponsáveis. Mas agora eu estou dizendo autorresponsabilidade emocional. Quando eu começo a ter essa autorresponsabilidade emocional, eu começo a crescer em maturidade. Eu começo a ir lá buscar o autoconhecimento e sempre com a base sólida na palavra de Deus. Eu começo a escolher quais vozes eu mereço estar ouvindo no meu interior. E mesmo aquela mesma voz que fica falando em mim, eu vou disciplinando e vou tendo discernimento e vou declarando a ela vida. Então vocês percebem como a maturidade é algo essencial. E o quarto ponto da maturidade é você saber com quem você se relaciona. Quantas pessoas se relacionam com pessoas que estão cheias de conflito, pessoas que brigam fácil, pessoas que fazem fofocas, intrigas, que causam separações, pessoas que vivem pedindo dinheiro emprestado e quando tem dinheiro vão lá gastam tudo. Então tudo isso pode ser fruto, ou melhor, tudo isso que eu falei é fruto de maturidade humana. Agora, quando nós convivemos, tem um ditado que diz que nós somos a média das 5 pessoas com quais nós convivemos. Então, nós temos que perceber
que quer queira, quer não, se a gente convive muito com pessoas desse tipo, o que vai acontecer? Nós vamos absorver. Nós vamos demorar para crescer. Então comece a escolher mais com quem você anda. Porque muitas dores relacionais e emocionais não nascem da maldade. Essas pessoas, muitas vezes, elas não têm a maldade no coração, gente. Mas falta para elas o amadurecimento emocional. Olha, eu vou te falar, como sou psicoterapeuta, eu vejo tanta imaturidade emocional, mas eu vejo muito mais pessoas que querem permanecer nessa maturidade, nessa imaturidade. E elas querem ter sempre um ouvido pronto para ouvi-las. Eu tenho um ouvido para ouvir, sim, mas eu também, o meu coração é levar as pessoas a aprender a pescar, é aprender a sair desse movimento. Mas eu vou dizer para vocês, a maioria não quer. A maioria não quer pagar o preço por isso, porque o preço de fofocas, intrigas, uma hora tem dinheiro, uma hora não tem, uma quebra financeira, é muito mais confortável porque ela já tem um padrão comportamental que já vem há muito tempo e muitas vezes vem esse padrão de família, de geração até. Não estou dizendo de maldição hereditária, estou dizendo de comportamento que passa de geração para geração. Então, aí faz a pessoa se manter naquele ciclo. Então, mulheres que não aprenderam a se posicionar com clareza, elas acabam entrando nesse ciclo. Agora, nós estamos aqui na jornada da mulher plena. A mulher plena, ela vai escolher com maturidade em vez de ter reatividade. Então, amada, se no teu coração ainda muitas vezes tem intrigas, tem uma ansiedade exacerbada de controle, de o que vai fazer, de querer falar o que acontece com a vida dos outros. Então lembre-se que a maturidade, ela não é reatividade, porque tudo isso que eu acabei de falar é reatividade. Você está reagindo ao modo que você vê a vida. Então nós temos que começar a usar outro óculos para enxergar a vida. Tá? E a maturidade, ela vai desarmar, porque pensa, tudo isso que eu falei são batalhas desnecessárias. A maturidade, ela desarma batalhas desnecessárias, sabe? Reconhecer também quais são os nossos gatilhos emocionais que muitas vezes nos levam a estar com pessoas assim ou nos levam a ser pessoas assim e trabalhar nisso. Então, começar a ver, será que eu reajo muito? Começa a perceber, suas atitudes é de reação? É de reação porque existem gatilhos dentro de você? Se você tem muitas amizades que são dentro desse foco, o que você está alimentando dentro de você? Então, mais um tópico nós falamos sobre maturidade. Vamos para o quinto. Veja, nada protege mais nós do que a maturidade. Então, lembre-se, quantas coisas a gente procura para não se proteger. E que tal você desenvolvendo a maturidade para se proteger? Salomão, quando o Senhor perguntou o que ele queria, ele pediu maturidade, gente. Ele pediu sabedoria, discernimento, inteligência. A palavra de Deus fala que se a gente não pedir o Espírito, o Senhor não nos vai nos dar. Isso é o quê? Maturidade. Mas a gente fica pedindo tanta coisa supérflua que não é maturidade. Veja, a maturidade nos protege, sabe? E nos faz desenvolver também. A maturidade, ela funciona como um escudo invisível. Protege a nossa mente e o nosso coração, o capacete da salvação. Ela não impede tempestades, porque aquela ideia vem em você, mas você tem esse escudo invisível, esse capacete invisível. Ela te impede de você ser levada por ventos contrários. Então vamos começar a desenvolver a maturidade, porque ela é uma fortaleza interna. Ela não é uma muralha de autodefesa. O que eu tenho percebido, e isso aconteceu comigo também, conforme nós vamos nos autoconhecendo, nós vamos percebendo que é difícil conviver porque algumas coisas vão nos incomodando mais e nós vamos perdendo o ciclo onde nós estávamos e não achamos um ciclo novo. Então começa a se ter um isolamento.
Então acaba levantando muros e acaba não indo buscar um outro ciclo aonde realmente tem a ver com os nossos valores. Então cuidado para não levantar muralhas de autodefesa. Pode-se cair nisso quando está indo para um ciclo da maturidade, porque muitas vezes temos que desapegar de uma maneira de viver, de uns ciclos de amizade para entrar em outro. Só que essa transição, ela é complexa. E não levante muros nessa transição, porque uma mulher madura, amados, ela não precisa andar sozinha. Só que ela tem que ter o tempo para ver que grupo ela vai estar e lembre-se, esse grupo vai ser muito menor, porque poucas pessoas hoje estão nesse caminho. E aí a mulher madura ela não vai precisar provar nada, ela vai viver com coerência. Então o que nós temos que fazer? Cultivar a clareza de valores pessoais e espirituais. Nós temos que ter muito claro com quem, onde e por que eu estou em determinado lugar e também saber o que me faz ter afinidade. Lembre-se, os seus valores pessoais e espirituais devem estar no pico da pirâmide, tá? Manter-se centrada mesmo quando tudo ao redor parece instável, para a gente não perder o nosso foco. E veja, sem maturidade, a palavra de Deus diz, né, que quando eu era menino, eu fazia as coisas como menino, mas depois que me tornei adulto, aí eu tenho que fazer as coisas como adulto. Então, sem maturidade, homens, mulheres viram meninas, viram ditadores, e quem ama fere como se odiasse. Sem maturidade, as pessoas dizem que amam, mas elas estão ferindo. Então, sem maturidade, mulheres se tornam reativas, controladoras, ressentidas e não líderes de si mesmas. O Senhor tem nos chamado para nós sermos líderes de nós mesmos, sendo Ele o nosso líder. Mulheres feridas, sabe o que elas vão fazer? Vão ferir. E elas vão ferir muitas vezes o que elas amam mais, seus filhos, seu esposo, sua família. Recentemente eu vi uma mãe chamando a atenção de uma filha, e uma mãe cristã. Gente, o que ela falou para essa menina? Ali foram vários e vários traumas, eu tenho garantido para vocês. Aquela menina, um pouco mais tarde, ela vai ter asco das coisas de Deus. Então, feriu aquela menina profundamente. Temos que tomar cuidado, tá? Então, olha, o feminino pleno não nasce da dureza, mas nasce da consciência. E essa mãe falava assim para a menina: eu vou contar para o pastor. A menina não estava fazendo nada, gente. Eu vou contar para o pastor, eu vou contar o que você está fazendo. A menina estava colocando roupa para dançar a festa junina. E a mãe fez aquele escândalo e a menina chorando. Era um momento de conversar. Então, ali a mãe, ela tem N problemas de feridas emocionais, agarrado na religiosidade, sem nenhuma maturidade, ferindo a filha que vai propagar a dor. Então, olha o perigo que nós temos hoje de não ter maturidade. Então, veja, nós temos que também curar o nosso passado, aquela menina dentro de nós. Porque esse é um passo essencial para a gente agir como uma mulher adulta, madura. Então, nós temos que trabalhar nossas feridas emocionais para não reproduzir padrões tóxicos. Ser adulta nas escolhas, mesmo quando a emoção está gritando, amados. Por isso que nós temos que começar a conhecer as nossas emoções, quais delas nos perdura mais em nós e por que elas perduram. O inimigo conhece todas essas coisas e a gente ignora para conhecer. E olha, mais uma coisa da maturidade, mais um item. A maturidade, ela escolhe as guerras que ela vai participar. Ela evita guerras que não faz parte dela. Não faz parte dela. Então, maturidade, lembra, não é passividade. É estratégia emocional e espiritual. A mulher madura sabe que não precisa lutar todas as batalhas, só aquelas que constrói e libertam. Olha, você percebe que coisa grandiosa é isso? Nem toda aprovação, gente, nem toda provocação merece resposta.
Que esse negócio não leva o desaforo para casa. Isso daí é inteligência emocional zero. É imaturidade 1000. Olha, tem gente que fala assim, eu realmente falo mesmo. Isso é imaturidade, falta de inteligência emocional. Nem toda dor precisa virar briga, luta. O Senhor permite tanta coisa para a gente crescer e a gente fica brigando com tudo isso. Então a gente tem que aprender a discernir o que vale e o que não vale por a nossa energia. Silêncio, em muitos casos, é sinal de força, não de fraqueza. Agora vamos para mais um item da maturidade. A maturidade não elimina erros, mas ensina a lidar com eles. Nós vamos continuar errando cada vez menos, mas vamos aprender a lidar com os erros cada vez melhor. Veja, então a maturidade não vai nos livrar dos erros, mas ela vai reduzir consideravelmente e vai nos ensinar a lidar com eles. A mulher madura, ela entende que errar faz parte do processo de crescimento. Faz parte da nossa natureza caída, faz parte do pecado, mas ela não se paralisa na culpa. Ela não fica olhando para isso. Pelo contrário, ela aprende, ela ajusta, ela apresenta isso na presença de Deus e ela prossegue. E aí ela prossegue com uma resiliência, com uma intimidade com Deus maior. Então, amadas, o erro não define quem nós somos. A forma como nós vamos responder ao erro, aí vai estar revelando o nosso nível de maturidade. Então, comece a perceber como você vem respondendo ao erro de uns tempos para cá. Qual está sendo o seu nível de maturidade? E lembre-se, quando você perceber falhas, não fique preso na falha, mas veja essas falhas como um degrau para você aprender, para você crescer e não como prisões internas. Quantas pessoas ficam paradas em culpa, no medo, de receio de ser frustrado, um monte de coisas e vira isso prisão. Então, vamos também aprender a substituir a autocrítica destrutiva por autorresponsabilidade emocional construtiva. Olha que interessante. Mais um item da maturidade. A maturidade faz-nos entender o que vale e o que não vale a pena. Vamos ver isso melhor. Será que, um exemplo, se eu estou com uma raiva, ela pode ser maior do que meu entendimento espiritual? É aí que a gente tem que ter como parâmetro. Olha, eu estou sentindo tais e tais e tais emoções. Como que é isso alinhado à palavra de Deus? Deus, ele deixa claro na sua palavra. Não coloqueis o sol sobre a vossa ira. Não irai-vos, mas não pequeis. Ele não está dizendo, proibindo nós de errarmos, de irarmos. Mas ele está falando o que nós vamos fazer com isso. As emoções fazem parte de nós. Então veja, nós que estamos nessa jornada da mulher plena, nós acabamos aqui conhecendo as nossas emoções e aí nós vamos gerenciando as nossas emoções na presença de Deus e vai vindo o fruto do Espírito, que é o autodomínio. O autodomínio está sobre como eu vou reagir sobre as minhas emoções. Então eu vou alinhando ao propósito que Deus tem para cada uma de nós. Veja, nós vamos aprendendo a separar o que a gente sente do que a gente escolhe viver. Gente, isso é muito profundo. O que eu sinto e o que eu escolho viver com isso que eu sinto. Isso faz toda a diferença no nosso viver. Lembre-se, a emoção ela é passageira, ela é biológica, ela faz alteração no nosso corpo. Por isso que lá dentro, se nós tivermos discernimento espiritual, o que? A emoção não vai nos dominar e vai ficar naquela parte límbica do nosso cérebro e estreitar a nossa razão. Pelo contrário, se a palavra está sedimentada em nós, se nós temos autoconhecimento, sabemos da nossa vulnerabilidade, nós vamos ter uma clareza de mente, mesmo com a emoção exacerbada. Então aí nós vamos aprendendo a decidir a partir do que, amadas? A partir da sabedoria e não do impulso. Porque todos nós somos guiados por impulsos, principalmente mediante as feridas não tratadas. Então, por isso que eu sempre estou falando, batendo nessa mesma tecla,
tá? Então, nós temos que começar a olhar para dentro de nós e perceber as nossas emoções, praticar inclusive pausas emocionais antes de decisões. Muitas vezes você quer resolver as coisas tão rápido, e aquela emoção dentro de você e você toma decisões equivocadas. Então, praticar pausa emocional. Buscar também alinhamento com os valores intrínsecos, os valores espirituais e os propósitos maiores que nós temos na nossa vida. Então agora, para a gente fechar, vamos ver assim os 10 sinais de maturidade, como assim fosse um espelho para nós que estamos na jornada da mulher plena. Lembrando que a maturidade é o resultado de um crescimento espiritual e emocional. E a gente tem sinais práticos, sinais de maturidade no nosso viver. Olha, pessoas maduras, elas não falam muito, elas dizem poucas palavras, porque a ansiedade, a vontade muitas vezes de mostrar algo faz falar demais, mas as pessoas maduras, elas tendem a falar menos, elas não falam mal dos outros, não ficam em rodas aonde tem fofoca, ela não coloca lenha na fogueira se está tendo uma briga, tá? Ela não precisa contar vantagens, ela coloca-se no lugar do outro. Poxa, o que o outro está sentindo mediante essa situação? Ela também entende que o mundo não é justo, que vai haver problema sim, vai haver injustiça, vai haver frustração, né? E ela sabe que o perdão é uma decisão e uma dependência de Deus. Então, ela trabalha o perdão na vida dela. Ela também tem uma visão como as coisas terminam. Se determinados caminhos forem seguidos, qual o destino disso? Então, ela faz o quê? Uma avaliação. Ela aprende a não julgar. Porque quando nós estamos julgando, é sinal que nós estamos numa posição que nos achamos melhor, que somos dono da razão. Ela simplesmente olha e deixa cada um no seu nível de maturidade, tá? Ela também aprende a colocar limites. Quando é para dizer não, ela diz não. Ela delega, tá? E também ela não chora para quem não pode resolver o problema. Oh, amadas, quantas vezes a gente fica chorando tanto para pessoas que não vão resolver nosso problema? E a gente deve perguntar, quando eu estou chorando tanto para alguém, o que eu quero com isso? Outra coisa, essa mulher, ela escuta os dois lados antes de tomar partido. Muitas vezes se ouve um lado e já fica com raiva do outro. Não, ela ouve os dois lados. Ela entende também que a vida é feita de fases, de ciclos, e ela administra com excelência as informações que recebem com base nos princípios milenares. Então vocês percebem que esses sinais, eles não são regras de perfeição, longe de ser regras de perfeição, mas são marcos do amadurecimento progressivo. A idade não é sinal de amadurecimento. Amadurecimento é o que? Uma decisão que eu tomo para crescer na área espiritual e emocional. Então, cada uma de nós podemos desenvolver isso ao longo da nossa vida. E quanto mais aqui na comunidade Mulheres com Propósito, que o nosso objetivo é esse, tornarmos uma mulher plena, uma mulher madura, uma mulher da coluna vertebral da plenitude feminina. Então, aqui nós estamos a cada dia aprendendo, nós estamos aprendendo onde nós queremos chegar, quem nós somos, quais guerras nós escolhemos, aonde nós vamos colocar a nossa energia. Nós estamos aprendendo a cada dia a tomar a decisão e perdoar mais rápido. E nós estamos aprendendo, acima de tudo, ter uma vida leve e tranquila, ter uma vida em abundância. Vocês perceberam que não se trata de perfeição, não se trata de controle, não se trata de vitimismo, mas de crescimento contínuo? É isso, amadas. Não é perfeição, que deixemos essa palavra de lado, porque essa palavra e essa maneira de querer ser perfeita é só para esconder os nossos medos, mas vamos colocar no lugar de perfeita
sermos mulheres plenas, porque nós estamos vivendo a partir do que tem dentro de nós. Então lembre-se, a maturidade emocional não vem com a idade, vem com a consciência. Ela não a maturidade, ela nos ensina a filtrar e não absorver tudo. Ela nos ajuda a escolher as batalhas certas para proteger a nossa paz. E mais do que isso, ela nos liberta da necessidade de provar o nosso valor. Que coisa rica isso, né, amadas? Então, se você deseja crescer emocionalmente e espiritualmente e você ainda não está conosco na comunidade Mulheres com Propósito, amada, você está perdendo uma oportunidade incrível. Você não precisa mais caminhar sozinha nessa jornada. Aqui nós temos um espaço seguro, onde você pode caminhar conosco, se fortalecendo, curando as suas feridas e reconstruindo a sua identidade com propósito. Aqui na descrição você vai ter o link para poder entrar na comunidade e estar conosco. E se esse vídeo te abençoou, essa reflexão te abençoou, que você possa mandar para mais 5 mulheres. E se ainda não faz parte aqui da inscrição do canal, se inscreva e deixa seu like. E nos vemos no próximo vídeo narrado, que vamos falar do segundo princípio milenar. Até mais, amadas!